Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo você também, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Microsoft Word, agora com o nosso vídeo número 14, falando sobre os demais comandos da guia Layout, o grupo parágrafo e o grupo organizar, alguns dos comandos que a gente vai ver a partir de agora. Portanto, Microsoft Word, vídeo 14, ainda na guia Layout, a gente termina ela agora, grupo parágrafo e grupo organizar. Vocês vão ver que esse vídeo eu espero sim seja bem pequeno, certo? Porque teoricamente é pouca coisa que a gente precisa ver aqui nesses dois conceitos, ok? Então vamos lá, tenho aqui meu texto visível aqui pra gente, e nós vamos conhecer aqui os demais componentes aqui da guia Layout. Guia Layout eu tenho aqui o grupo parágrafo e o grupo organizar está aqui com várias ferramentas. Primeiramente, o grupo parágrafo. O que o grupo parágrafo faz? O grupo parágrafo basicamente trabalha com recuo e com espaçamento. A mesma coisa que a gente viu no grupo parágrafo daqui, ó. Só que o grupo parágrafo daqui ele traz muito mais coisa. Ele traz recuo aqui, essas duas ferramentas de recuo, ao diminuir e aumentar recuo, e aqui o espaçamento de linhas e permite fazer o espaçamento de parágrafo também. Quando eu entro em layout, eu tenho já os controles para definir o valor, né? Eu tenho aqui o recuo, só que ele trabalha apenas com o recuo à esquerda e o recuo à direita. Veja que legal. Eu tenho aqui a diferença lá, é que no meu página inicial, os controles de recuo, diminuir e aumentar, só trabalham com o recuo à esquerda. Só trabalham com o recuo correspondente a quê? O recuo correspondente a essa margem. Então, esses dois botões de recuo no página inicial trabalham com o recuo da margem esquerda. Quando nós estamos falando no recuo aqui da layout, então o que eu tenho aqui? No recuo da layout eu tenho a definição do recuo à esquerda, que é esse, e a definição do recuo à direita, que é o recuo da margem direita do papel, certo? Aqui eu posso aumentar ou diminuir, porque eu posso definir o valor diretamente, eu posso definir aqui, certo? E também na guia parágrafo eu tenho o espaçamento, só que esse espaçamento aqui é apenas o espaçamento antes e depois do parágrafo em que eu estou, certo? Então vamos fazer esse teste aqui, eu vou mostrar esse teste para vocês. Primeiro o recuo, né? Eu vou aumentar aqui o recuo, tá aqui ó, o recuo à esquerda, eu vou aumentar ele, ó. 0,1, 0,2, perceba, eu estou alterando este componente aqui de lugar. E isso está fazendo com que o meu parágrafo se afaste da margem esquerda. Para eu aparecer pequeno aqui, melhor eu aparecer pequeno aqui para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para aumentar o recuo à direita. Então vamos lá, vamos aumentar o recuo à direita. Ó, vamos botar aqui dois, é a mesma coisa que puxar essa alça aqui, ó, puxar essa alça aqui. Não. Puxar essa alça aqui, ó. Mesma coisa, recuo à direita, tá vendo? E isso, tanto o recuo à esquerda que aparece aqui, quanto o recuo à direita que aparece aqui, só afetam o parágrafo que está selecionado, ou seja, só afetam o parágrafo onde o cursor está. Portanto, altero aqui recuo à direita, tá? Aumento ou diminuo o recuo à direita, aumento ou diminuo o recuo à esquerda, ok? Esse espaçamento que aqui aparece, note, espaçamento antes, espaçamento depois. Ele não é o mesmo espaçamento que aparece nessa ferramenta parágrafo da guia página inicial que a gente já conhece. Porque essa ferramenta aqui é espaçamento de linha. Então aqui eu tenho espaçamento entre as linhas de um mesmo parágrafo. Vamos lá, vou clicar aqui, certo? E vou dar um exemplo aqui, por exemplo, 2,5. Perceba, o que está acontecendo é o espaçamento, vou clicar aqui 2,5, o que está acontecendo é o espaçamento entre as linhas de um mesmo parágrafo. O espaçamento entre as linhas de um mesmo parágrafo, certo? A nossa guia layout, ela traz, vou voltar aqui, vou clicar aqui novamente, vou colocar espaçamento 1, como estava, certo? E agora eu vou lá na guia layout e vou pedir esse espaçamento aqui, é o espaçamento antes do parágrafo, veja. Espaçamento antes do parágrafo e espaçamento depois do parágrafo. Portanto, nós estamos aqui avaliando o seguinte, né? Esses espaçamentos que aqui estão, eles definem antes do parágrafo, ou seja, é a relação entre o meu parágrafo e o parágrafo anterior, e o espaçamento depois do parágrafo é o espaçamento entre o meu parágrafo e o parágrafo posterior. Quando eu falo meu parágrafo, estou me referindo ao parágrafo que está selecionado, certo? Portanto, esses espaçamentos não são espaçamentos de linha, certo?
Não são espaçamentos de linha. Espaçamento de linha, a gente vai lá na guia página inicial, como a gente viu. Esse aqui é espaçamento de antes e depois do parágrafo. O espaçamento entre, se você preferir assim, espaçamento entre parágrafos. E para finalizar o grupo parágrafo aqui, a gente tem um controle, que é esse botãozinho sempre, né? Sempre que aparecer esse botãozinho, é sinal de que você vai abrir uma janela de opções. Bom, a janela de opções que você abre neste botãozinho aqui é a mesma janela de formatação de parágrafo que você abre quando você vem na página inicial no grupo parágrafo. Você clicou aqui, é a mesma janela, ok? Então, dá acesso aos mesmos comandos, inclusive, sim, aqueles comandos que eu fiz questão de mencionar aqui da paginação, né? Controle linhas órfãs e viúvas, manter com próximo, ou seja, este botão que aqui aparece no grupo parágrafo da guia layout, abre a mesma janela do botão do grupo parágrafo da guia página inicial, ok? Mesma janela. Agora nós vamos para o organizar. Esse grupo de ferramentas organizar, João, está quase todo apagado, quase todo aí indisponível, porque ele só vai ficar disponível quando eu selecionar um objeto. Então, uma figura, certo? Opa, o telefone tocou, me perdoem, esqueci aqui. Vamos botar no modo avião, certo? Então, eu vou selecionar um objeto aqui. Sempre que eu seleciono um objeto de imagem, ele entra numa guia, né? Ele abre uma guia aqui, eu vou permanecer na guia layout. Ó, eu tenho aqui, ó, apareceram eles, ok? Então vamos primeiro para a opção posição. Quando você pede a opção posição, eu vou dar um zoom menor na página para a gente poder ver isso, né? Quando você pede a opção de posição, você está pedindo para posicionar a imagem em alguma posição da figura, da página, né? Então vamos botar aqui, pronto, ó. No início da página, no meio, mas em cima da página, no centro da página, no centro direito. Então você posiciona a figura em relação à página. Então esse botão posição posiciona a minha figura em relação à página. Vou clicar aqui e ele foi para ali, para aquela posição. Claro que depois eu posso movê-lo à vontade, né? Então essa posição tem a ver com o posicionamento da figura em relação à página. Tá, vou colocar aqui no meio. E vou pegar aqui uma figura, vou pegar aqui esse triângulo para a gente brincar com ele, certo? Você percebe uma coisa? A minha figura, o meu retângulo arredondado, ele move o texto ao redor, tá vendo? E o meu triângulo não. O meu triângulo não move o texto ao redor, ele flutua sobre o texto. Isso depende da quebra de texto automática. Isso depende dessa forma de relação entre a figura e o texto, certo? Então, essa opção quebra de texto automática também pode ser conseguida com o botão direito do mouse. Botão direito do mouse na figura e você tem aqui a quebra de texto automática, assim como você tem muitas outras ferramentas, não é só essa que você tem muitas ferramentas com o botão direito do mouse, certo? No Word 2016, em específico, quando você seleciona uma figura no Word, né, no caso aqui eu tenho formas, né, aparece o botão já aqui ao lado da forma, tá vendo? Esse botão já aparece, é só selecionar a forma e o botão já aparece. Quando você clica nesse botão, as opções de layout, ou seja, opções de quebra de texto automática, elas aparecem aqui já automaticamente, certo? Então eu posso abrir por aqui, pela guia organizar, como posso também abrir pelo botão que aparece de lado e posso abrir também pelo botão direito do mouse. Vamos explicar aqui algumas, né? Então, essa posição em que meu objeto ele flutua sobre o texto e não influencia no texto é justamente essa aqui, ó, em frente ao texto. Você também pode pedir atrás do texto, que aí qual é a diferença? Bom, ó, você está percebendo, quando eu peço atrás do texto, o objeto fica atrás do texto, né? Eu vou botar o objeto parte dele aqui, vou pedir para ficar atrás do texto, ele fica. Eu posso arrastá-lo, se eu souber selecioná-lo. O problema é que quando você vem clicar aqui, muitas vezes o mouse para de selecionar o objeto. Por quê? Porque o mouse assume a posição de selecionador do texto, né? Aí eu vou clicar aqui, ver se eu consigo achar o objeto. Achei, pronto. Posso arrastá-lo, posso jogá-lo para frente do texto, certo? Em frente ao texto. Tá, agora eu vou testar outra interessante. Eu vou testar aqui a opção quadrado, certo? Quadrado, o que vai acontecer? O objeto não flutua em relação ao texto, né? Ele não flutua isoladamente, ele influencia a posição do texto. Mas perceba que o texto ele fica rodeando o objeto num formato quadrado. O objeto é triangular, mas a borda invisível que se cria para o texto é retangular, certo?
nós temos outra opção aqui, certo? Eu vou botar aqui a opção justa, certo? A opção justa faz o quê? Faz com que o objeto movimente-se e influencie o texto, mas não numa borda quadrada. Essa borda que o texto segue é uma borda que acompanha o formato do objeto, diferente do quadrado, né? Então essa justa aqui serve para isso. Tá? Superior e inferior, o texto vai ficar em cima e embaixo, não haverá texto nas laterais. Então você flutua o objeto, você move o objeto, haverá texto em cima, haverá texto embaixo, mas não haverá texto nas laterais. Certo? Temos outro aqui que é através. Ó, o que faz o através? O através do texto provavelmente, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, deixa eu ver se eu tiro o preenchimento do objeto. Vamos ver se a gente tira o preenchimento do objeto, sem preenchimento. Não, o através teve um formato semelhante ao justa, certo? Eu imaginava que o através colocasse o texto dentro do objeto, mas não coloca não. Está semelhante ao justa, tá? Pronto, vamos ver outra opção aqui, que é o seguinte. Vamos voltar lá para a guia layout. E finalmente eu queria mostrar aqui o alinhado com o texto. O que é que faz um alinhado com o texto? O alinhado com o texto, perceba, ele não pode se mover livremente, ele só pode se mover em posições onde existe texto. Então, alinhado com o texto faz com que a minha figura ela seja um caractere, ela se alinhe com o texto como se fosse um caractere, certo? Então, por exemplo, eu vou pegar esse cara aqui e vou arrastar ele para dentro, aqui para depois da palavra ao. Veja, ele ficou ali posicionado como se fosse parte do texto, certo? E o fluxo do texto obedece à posição dele. Se você quiser botar alinhado com texto, é uma opção sua. Eu uso muito alinhado com texto, mas eu faço o seguinte, eu boto a figura, dou Enter antes, para ela ficar num parágrafo separado, e depois dou Enter depois, para ela ficar separado do próximo parágrafo, certo? Então aí tá, vou colocar a frente do texto, em frente ao texto, ele vai ficar livre e não vai mexer com o texto, ok? Pronto, temos aqui alguns objetos. Eu tenho ferramentas que são as seguintes, olha só, vou botar isso aqui em frente ao texto também, botão direito do mouse em frente ao texto, tá? Vou colocar ela aqui. Perceba o seguinte, eu tenho aqui 3 objetos, vou pintar os 3 objetos de cores diferentes, certo? Só para a gente ter a noção aqui. Pronto, eu tenho 3 objetos, vamos dar um zoom agora mais próximo, porque as outras ferramentas vão ser só com os objetos mesmo. Então, estou aqui, vamos lá, layout. Olha só, eu tenho ferramentas de avançar e recuar. Perceba, aqui dá para ver claramente que o objeto que está mais na frente dos 3 é o triângulo. O triângulo é o que está à frente de todos. Esse retângulo está no meio e o círculo está atrás. Então você pode avançar o círculo, um clique para avançar, ele ficou à frente do retângulo, mas ainda não ficou à frente do triângulo. Avançar novamente, ele fica à frente do triângulo, certo? Recuar uma vez, ele fica atrás do triângulo, mas ainda fica à frente do retângulo. Recuar mais uma vez, ele fica lá atrás, ok? Quando você clica na setinha do avançar e do recuar, você tem a opção de avançar e a cada clique ele fica à frente de um objeto, de apenas um, ou você pode mandar direto para trazer para frente. Trazer para frente faz ele ficar na frente de todo mundo. Então, se eu clicar em trazer para frente, ele vem direto para frente de todo mundo. Da mesma forma, se eu quiser recuar, enviar para trás. Envia para trás de todo mundo. Então, as opções avançar, certo? E recuar só dão saltos de um em um. As opções enviar para frente, enviar para trazer para frente e enviar para trás, elas vão direto ou para frente de todo mundo ou para trás de todo mundo. E ainda temos a opção de enviar para trás do texto, se assim quisermos. Está aqui. Enviar para trás do texto, mete bronca, o bicho fica atrás do texto, certo? Aí eu tenho que mandar enviar para frente do texto para ele voltar para cá, para a minha frente, ok? Tudo isso nos botões avançar e recuar. Esses botões só trabalham com objetos, certo? Nós temos o painel de seleção. O painel de seleção permite você fazer seleção do que está aqui, dos objetos que estão aqui. Tá vendo? Ó, quem é que está selecionado? Eu acredito que eu consiga arrastar ele para cá. Posso. Eu também posso fazer isso. Eu pegar essa elipse, que é o círculo, e botar para frente todo mundo arrastando por aqui pelo painel de seleção. Também é uma forma de fazer, certo? Você pode alinhar os objetos. Para selecionar mais de um objeto, você segura a tecla Shift e clica neles. Então eu selecionei 3 objetos. Vamos alinhar? Vamos clicar ali no botão alinhar, certo? Ao clicar no botão alinhar, você diz, eu quero centralizar eles entre si. Ó, eles ficaram bem centralizadozinhos, certo? Eu quero alinhar acima. Todos eles fiquem alinhados exatamente acima um do outro. Ó. Então os topos ficaram alinhados. Ou eu quero alinhar à esquerda, né? Vamos alinhar a esquerda aqui.
Ó, todos eles estão à esquerda um do outro. Assim, o alinhamento, nesse caso, faz com que eles estejam na mesma linha aqui, nesse ponto esquerdo. E como eu havia alinhado o topo, então eles também estão alinhados assim. É uma questão de redistribuição dos objetos. Você define como quer alinhá-los, certo? Você pode também usar o botão agrupar. O botão agrupar permite que você transforme vários objetos em um grupo. E aí você pode manipular esse grupo sozinho. Ó. Você clica, esse grupo pode ser arrastado sozinho, certo? É um objeto só. Não é que ele é um objeto só, é um grupo. Então ele pode ser manipulado de uma única vez, todos os três. Aí quando você aumenta, diminui, você faz isso com os três, certo? Eu vou lá agrupar, pedir para desagrupar, os objetos ficam separados, eu posso manipulá-los, manuseá-los separadamente novamente, ok? Para selecionar mais de um objeto, segura Shift e clica nos objetos, e aí você pode brincar de alinhá-los, né? Vamos alinhar pela parte inferior, eles ficaram alinhados na parte inferior, não houve alinhamento lateral, só houve alinhamento vertical, certo? E finalmente você pode pedir para girar um objeto, por exemplo, vou pegar esse triângulo aqui, e aí vou clicar em girar, e aí eu posso girar numa direção, posso girar na outra direção, né? Sou eu que mando girar na outra direção, e aí pronto, você define como você quer girar, você define se vai espelhar, inverter verticalmente ou inverter horizontalmente. Por exemplo, meu objeto é esse cara aqui, certo? É esse triângulo. Eu vou invertê-lo, fazer um espelho dele. Então, se eu fizer um espelho dele, ele não vai girar, ele vai fazer isso. Ele vai ficar assim, é como se eu fizesse esse movimento, puxando, ele vai inverter horizontalmente, certo? Então, vamos lá ver ele invertido horizontalmente, né? Layout, inverter horizontalmente, tá aqui. Ele simplesmente deu um espelho, certo? Ok? Não é um giro de 180 graus, ele inclinou. A gente pode, ele inverteu realmente. A gente pode testar, fazer um teste mais sério sobre isso, fazendo assim. Ó. Eu vou pegar esse objeto, construir aqui, certo? E construir esse círculo aqui. Aí eu vou fazer Shift, clico, vou agrupar. E aí eu vou mostrar a vocês o espelho, né? Girar, inverter, ó. Vê, inverter horizontalmente. Tá vendo? Ele inverte a posição. Não é que ele fez um giro. Não é bem um giro de 180 graus. É uma inversão mesmo, um espelho. A gente só poderia ver isso se não tivesse tão no meio, né? Lá vou eu desagrupar novamente para poder fazer esse momento com vocês aqui. Eu vou botar o círculo aqui, formando quase uma letra P, certo? Então eu vou aqui, agrupo para ficar todo mundo junto e vou mandar inverter horizontalmente, ó. É um espelho mesmo. Ele tá assim, ele vai ficar assim, um espelho, certo? Você tem aqui também mais opções de rotação para brincar, ó. Rotação absoluta, largura, girar, né? Aqui eu tenho em cima a altura absoluta, a largura absoluta, o giro, a escala em matéria percentual, tudo isso, a posição do texto, ó, e outras informações sobre a figura. Isso aqui, você clica com o botão direito do mouse aqui, pede formatar objeto, mais opções de layout, na verdade. Você pede mais opções de layout e aí aparece essa janela com o botão direito do mouse. Se você clicar com o botão direito do mouse e pedir formatar objeto, aí tem outras opções que aparecem aqui de lado, certo? Para formatar a sua forma. Pronto, esta foi a guia layout e as suas ferramentas. A minha sugestão é que você mexa. Com isso, você vai saber quais são os botões que você precisa conhecer. A guia layout, ela tem mais assunto, ou ela tem mais importância do que a guia design, por exemplo. Especialmente o grupo configura página. Então, de tudo que você precisa estudar, esse grupo aqui, o grupo, cadê? Aqui, pronto, vai João. Esse grupo aqui, configurar páginas, ele é o mais importante para você. Certo? Todas essas ferramentas estão aqui, elas caem mais em prova do que o restante aqui em cima. Certo? Meu aviso é esse. Se for para escolher o que vai estudar, escolha configurar a página, certo? E nós vamos agora para quê? Nós vamos para o nosso material de apoio. O que é que tem no nosso material de apoio? Você vai lá no capítulo de Word 2016, ainda dentro do subcapítulo Principais Comandos e Recursos do Word, Guia Layout e os grupos Parágrafo e Organizar, certo? São
pouca coisa. As perguntas que a gente vai ter que responder são 56 a 58, das questões propostas do seu material aí no EV Player, 56 a 58, ok? A gente se vê então no nosso próximo vídeo, o vídeo número 15, que a gente vai começar a estudar, nós vamos estudar completamente a guia Referências, ok? A gente se vê no nosso próximo vídeo.